boa tarde a todos, a todas. Eu queria agradecer ao Davi, tá, muito pelo convite. A NTF também está, né, proporcionando esse evento magnífico aqui. Queria agradecer a Karina, queria agradecer a minha amiga Elizabeth, a Joyce, né, parceira de eventos. A Karina é o primeiro, mas a BCR já de vários, né, eventos, desde o primeiro que nós realizamos. E é o meu amigo Sérgio, que já temos, acho que por volta de uns 25 anos, né, que a gente já se conhece. Somos da mesma carreira da CGU, então acho que a gente vai tentar fazer aqui, aliás, vamos fazer, tentar não, vamos fazer um grande painel aqui. E eu acho que vale a pena falar aqui para vocês o seguinte: eu vou abandonar um pouco o trecho do papel aqui, o formato, né, do contexto, mas eu acho que esse tema aqui merece a gente falar sobre os 2 últimos anos que nós temos já de convívio, né, entre setor público, entre setor privado, e principalmente com esse tema, né, de governança, de integridade, de compliance. Eu acho que a gente formou aqui tanto o Ministério, quanto a InfraSA, quanto o DENIT, quanto a NTT, nós formamos uma grande parceria ao longo desses 2 anos. O Davi, eu acho que é a pessoa que pode comprovar isso de fato, né, Davi? O Davi viu nascer, a Karina também viu nascer esse trabalho todo, a criação da rede de integridade do Ministério, que envolve também as nossas vinculadas. A Elizabeth é uma grande parceira de infra. A gente viu crescer, eu me emocionei no último evento que a gente teve da rede, porque eu falei de um tema que nós estamos apaixonados por ele, né? Temos paixão. Eu acho que a gente convive com esse tema no dia a dia mais do que a gente convive com a nossa família, né? E ele é cativante, pelo menos para mim, eu acho que para todas vocês, para o Sérgio também, que trabalha com isso, na CGU, agora está trabalhando, porque ele trabalhava com controle interno, agora ele está trabalhando de fato com esse tema. Então, acho que vocês vão sentir aqui na fala dessas pessoas, e também na minha como moderador, uma grande paixão sobre o tema, né, Karina? Karina, eu acho que se emocionou também no último evento, e eu acho que vale a pena que vocês escutarem bem. Não sei quanto aos outros painéis, mas esse aqui com certeza vai fazer um grande sucesso. Eu queria abrir aqui com a Karina para fazer uma pergunta para ela. Eu vou recorrer aqui a um texto aqui que a gente fez, que a gente também discutiu. Aqui algumas perguntas que a gente tem. Deixa eu me perder aqui no papel. E a gente vai abrir aqui com a Karina num tema que seria o seguinte: a ABCR coordena associadas que atuam em um setor altamente regulado e competitivo, adotando altos padrões de governança e integridade, e fazendo parte do Pacto Global da ONU, que é muito importante o tema, para reforçar os compromissos de responsabilidade e ética corporativa. Poderia nos contar como a política de governança e integridade da ABCR evolui ou evoluiu, vamos tratar como evolui, né? Vem evoluindo ao longo do tempo, e de que forma essa evolução tem fortalecido tanto as associadas quanto ao setor de infraestrutura como um todo. Palavra para você, Karina. Me ouvem? Mas queria primeiro agradecer o convite na NTF, na pessoa do Davi. É um prazer aqui para mim estar com vocês hoje num tema que eu gosto demais. Queria também cumprimentar meus painelistas. Estou à disposição aqui para contribuir com o debate. Henrique também. A gente se emocionou junto, né, há uma semana atrás. Mas, enfim, queria falar um pouquinho da BCR. Né? A BCR ela é uma entidade sem fins lucrativos que defende os interesses do setor de concessões de rodovias. Né? A gente foi criado em 1996, inclusive é o ano que vem a gente vai completar 30 anos.
né? Enfim, é um grande passado que a gente teve, presente e futuro, que tanto que a gente tem que fazer e ainda aprimorar, especialmente no que tange ao compliance. Mas, basicamente, o que eu queria falar para vocês é o seguinte: a gente, dentro das nossas obrigações estatutárias, nosso estatuto, a gente tem algumas obrigações essenciais. Dentre elas a gente apresentar para o setor público, seja legislativo, executivo, judiciário, propostas de melhorias regulatórias. E, além disso, a gente tem também como objetivo principal, além de defender o setor, a gente também tem como objetivo principal enviar sugestões para projetos de infraestrutura. E, assim, isso é uma missão muito relevante. A gente tem uma interação direta, quase que diária, com o poder público. E isso é algo que a gente tem muito a prezar, né? Por isso que a gente sempre bate bastante na tecla do que a gente pode fazer para a melhoria da governança. Então, por conta de todo esse contexto, a gente criou, em 2017, inclusive como uma resposta, acho que o setor de infraestrutura como um todo passou por algumas questões, as vicissitudes, enfim, operações Lava Jato, e a gente sentiu a necessidade de uma resposta setorial do setor de infraestrutura para fazer frente a demonstrar como que a gente atua com governança, compliance e conformidade. Então, a gente, em 2017, primeiro a gente fez um mapeamento, né, de riscos, depois a gente fez o nosso código de conduta. Em 2017 ele foi divulgado, foi publicado, e desde então a gente tem diversas fases de melhorias. O que eu queria falar, então, até hoje em dia, o que a gente fez? Até como que a gente pretende lidar sempre de forma muito assertiva, transparente, e com desempenho de governança e compliance. Um deles é o nosso canal. A gente tem um canal de denúncia, né, para que todos os nossos colaboradores também, caso tenha alguma denúncia a fazer, a gente tem esse canal no nosso site e absolutamente ninguém tem nenhum contato. A única pessoa que tem contato é a nossa assessora de conformidade. Além disso, o que a gente tem, que eu queria mostrar para vocês também? A gente tem as nossas políticas normativas. Hoje em dia a gente tem 9 políticas que atuam, que até guiam a gente na interlocução, tanto com o setor público quanto com o setor privado. Que dessas 9 políticas, acho que as relevantes que eu queria trazer para vocês: política de interação com o agente público, política anticorrupção e política de compliance. Acho que essas são relevantes aqui para falar para vocês. Dentro dessas políticas, então, a gente também tem algumas questões que a gente leva em consideração. Uma delas é a interação realmente com o poder público. Até por conta disso, a gente tem algumas iniciativas aqui, e uma delas, assim, que eu queria até compartilhar com vocês, é justamente a gente tem uma prática. Recentemente, a gente tivemos 3 iniciativas. Em 2021, nós assinamos o Pacto Global da ONU, a gente também assinou o Pacto pela Integridade Empresarial do Instituto Ethos, e recentemente, em julho agora, depois de um longo caminho, a gente foi certificado, né? A gente teve a certificação pela ISO 37001, que diz respeito à gestão de suborno. Foi algo que nos demandou muito trabalho, e a gente fica muito satisfeita. Realmente é uma felicidade gigantesca para nós ter obtido essa certificação. E no dia a dia, então, que eu quero todos têm um espaço aqui para falar, mas são 3 coisas relevantes. O que a BCR faz no dia a dia? A gente tem 3 pilares, né? Uma delas é olhar para nós, dentro da BCR, e isso a gente fala que é muito relevante. A gente faz uma pesquisa com os nossos associados todo ano, começamos em 2021, para que eles nos respondam como eles acham que a gente tem praticado a nossa política compliance. Se a gente, enfim, tem integridade, se nas nossas relações com o poder público, nas nossas relações público-privado, se a gente também tem essa preocupação com compliance. A gente faz essa pesquisa interna todo ano. Além disso, a gente tem também algumas outras iniciativas, que mostrar também, né, por meio de transparência. A gente tem o nosso relatório de atividades, a gente mostra toda a transparência que a gente tem com relação às nossas relações no dia a dia com as concessionárias e também com o poder público. E acho que essas são as iniciativas mais relevantes que eu queria mostrar para vocês, um pouco do nosso dia a dia, que o nosso dia a dia é realmente sempre pautado na transparência. Além disso, eu também queria falar para vocês um tema relevante, que é como que a gente lida no dia a dia com as nossas interações. A gente tem uma plataforma dentro da BCR que todas as interações com agentes públicos elas são registradas, né? Para que isso também seja de uma forma transparente e até disponibilizada para todos nós. A gente tem assessoria de conformidade, só finalizando, a gente tem uma assessora de conformidade com dedicação exclusiva
na ABCR e ela tem reporte direto ao Conselho Diretor. Eu acho que essa é uma prática de governança que é bem relevante. E as reuniões de Conselho Diretor, a gente tem reuniões ordinárias mensais, a primeira parte da reunião é exclusiva entre assessora de conformidade e conselheiros. Né? E eu acho que isso garante também a transparência e integridade e como a nossa assessora de conformidade tem tanta liberdade para falar diretamente com o Conselho. Eu acho que essas são as principais medidas que eu queria dividir com vocês e fico aqui à disposição também para o nosso debate. Bom, Karina, é ótimo escutar isso. A gente sabe que como a BCR evoluiu, principalmente com a questão da ISO, é fundamental, é muito difícil, né, termos essa certificação. A BCR sempre foi uma grande parceira, junto com as outras associações, como a NTF. Em suma, a gente viu o trabalho da Flávia também, né, como compliance officer de vocês. Esse trabalho é magnífico de vocês. E aí, trazendo agora para o setor público, vamos falar um pouquinho com a Elizabeth, né, Elizabeth? A Infra-SA ela atua em projetos de infraestrutura de grande porte, envolvendo múltiplos parceiros e investimentos significativos, exigindo governança sólida e processos robustos de compliance. Com isso, como a Infra-SA estrutura seus processos de governança e compliance para lidar com a complexidade operacional e financeira de grandes projetos e quais desafios mais críticos foram enfrentados na implementação dessas práticas, assim como as soluções adotadas nesses problemas ou nessas práticas. Bom, boa tarde. Está dando para escutar? Bom, primeiro eu queria agradecer ao Davi Barreto, que é uma pessoa que eu reputo da maior qualidade em termos profissionais. Foi meu colega de diretoria na NTT e eu vi como ele trata desse assunto de governança e de compliance como uma prioridade, né? Então, muito obrigado por ter me proporcionado estar aqui hoje para poder compartilhar com vocês a experiência da Infra-SA. Quero também agradecer ao Henrique, nosso parceiro do Ministério dos Transportes, que coordena toda essa questão, né, da integridade como política dentro do Ministério dos Transportes e que ele abraça isso como ninguém. Ao longo da minha trajetória, né, como servidora pública, eu realmente posso fazer coro com vocês e me emocionar por ter chegado nesse patamar no Brasil, vou assim dizer, tá? Porque esses processos todos de transparência são processos muitas vezes demorados, que exigem muito esforço e realmente tem que ser uma questão da liderança. A liderança tem que comprar e tem que contagiar. Eu costumo dizer assim que a ética é igual tomar banho, né? A gente tem que tomar banho todo dia. Então, trazer esse assunto tão importante para um fórum como esse, que é um assunto de tamanha relevância, né? Que é investimentos em ferrovias no Brasil, eu acho que foi perfeito. Primeiro, porque hoje de manhã, quando o ministro Renan Filho abriu, né, com a sua fala, ele trouxe um elemento muito importante, que é a segurança jurídica, a nova economia institucional que ele citou, e a gente pode perceber que só tem segurança jurídica, só tem uma boa regulação se você tem instituições fortes, se você acredita nas instituições, se você acredita que elas realmente estão fazendo o seu papel de maneira idônea, de maneira que o investidor possa confiar nela. Então, um setor como esse, que é um setor de infraestrutura, que demanda muitos recursos, né, de todas as áreas, não só ferrovia, como você colocar isso em segundo plano? A governança passa a ser a base de qualquer atuação. Nós não podemos desconfiar das instituições. E as instituições aqui eu digo, não só ministério, suas vinculadas, que trabalham de infraestrutura,
mas eu digo todos os atores, as empresas, as associações. Então, eu quero parabenizar, isso não é demagogia, porque nós poderíamos estar fazendo um belo trabalho na Infra-SA, como eu vou até explicitar aqui, mas se não tivesse esse apoio, esse direcionamento, em especial do ministro, que ele pegou isso na mão, fez um acordo de cooperação com a CGU, levou todas as vinculadas às secretarias do Ministério, assinou esse acordo Pacto pela Integridade e tem realmente pilotado essa agenda dentro do Ministério com uma excelente equipe, né? Nosso secretário executivo também tem sido um parceiro fundamental nisso. E a estratégia de trazer as associações, que elas representam as empresas. Então, todos temos que estar na mesma página. Não adianta a gente estar sozinho fazendo um trabalho, né, de implantar regras de compliance, de governança, se você tem dificuldade do outro lado. Então, parabéns a quem está representando aqui as empresas, a CGU, que tem sido parceiro fundamental nessa trajetória, e a gente tem visto também o olhar que a CGU tem dado para essa temática, tem sido um parceiro das organizações. Nós temos trazido a CGU, né, para as nossas iniciativas, estou aqui com o nosso diretor de empreendimentos, André Ludolfo, que nós trabalhamos lá com muitas vezes licitações complexas e que demandam um esforço de modelagem, mas nós pedimos a consultoria técnica da CGU também para estar junto com a gente, para que a gente tenha sucesso, né? Não só sucesso em termos de fazer uma boa contratação, mas também que essa governança seja sólida. Então, falando de Infra-SA, em especial, nossa estratégia, depois de verificar todo esse direcionamento estratégico, né, que o Ministério, que o governo federal tem realmente tido esse olhar com a governança, temos também, né, não poderia deixar de citar aqui o Ministério da Gestão e Inovação, que tem capitaneado essa agenda também com as empresas estatais e também puxa, né, o nível, né, o sarrafo para cima para que a gente possa atingir um nível de excelência. Nós vimos como oportunidade e criamos dentro da Infra-SA uma resolução onde todas as áreas de governança se comprometeram, isso foi em 2022, 23, aliás, desculpa, se comprometeu de elevar o nível de maturidade de governança. Então, a nossa auditoria interna, a nossa Superintendência de Estratégia, que trabalha com o planejamento estratégico e o nosso portfólio de negócios, a nossa Superintendência de Integridade e Risco, a nossa Corregedoria, a nossa Ouvidoria e a nossa Comissão de Ética. São as nossas áreas de governança dentro da empresa. E temos também o nosso Conselho de Administração e os comitês. O Comitê, né, de Auditoria Independente, que nós, inclusive, temos uma indicação de uma profissional independente, que era da carreira da CGU, que também tem esse olhar. Então, na Infra-SA, nós não temos medo de controle interno nem controle externo. Nós vimos como nossos parceiros que vão estar nos impulsionando para a gente poder realmente estarmos alinhados às melhores práticas de integridade e compliance. Feito isso, tivemos todo um cronograma, estamos trabalhando, algumas unidades já conseguiram sair do nível 1 para o nível 2, o Henrique participa, né, coordena esse comitê de maturidade de integridade, né, junto com as vinculadas, e está acompanhando isso, e conseguimos vários avanços. E eu acho que os avanços, eles têm que ser medidos. Não adianta eu vir para cá para falar que está tudo maravilhoso se eu não trago evidência, né? Na auditoria a gente gosta de trabalhar com evidência, né, Henrique? Então, hoje a Infra-SA, me lembro o susto que eu tomei na primeira reunião que eu fui no Ministério dos Transportes, onde o ministro já estava com a colinha dele na mão lá, falando de cada vinculado e do Ministério, a pontuação de cada um a nível da transparência ativa. E a gente estava com 29 pontos dos 49. E eu falei, não, eu não gosto de perder, né? Você sabe.
vamos embora, vamos correr atrás. Hoje nós temos 100% de transparência ativa na empresa, atingimos isso rapidamente. E o nosso compromisso na empresa é de não cair, é de avançar. Depois disso, conseguimos o selo prata, agora somos selo diamante também. E estamos com vários outros índices, né? O IESGO, que é o índice, né, de prevenção também, aderimos, né, ao Pacto pela Prevenção da Corrupção. Então, temos assim, tenho aqui a cola, mas para não deixar os nossos colegas sem espaço de fala, em todas as iniciativas que hoje vemos como perspectiva de demonstrar o compromisso da empresa com a transparência, com a integridade, porque transparência são números, que eu vou estar lá, tudo que eu faço está à disposição da sociedade, está à disposição dos órgãos de controle, para mim isso é obrigação. Mas integridade é uma coisa muito mais profunda. E esse é o DNA que a gente quer implantar na empresa, que estamos implantando e que estamos imbuídos, né? Toda a diretoria comprometida, as nossas equipes, e para a gente virou assim, realmente questão de honra estar perseguindo cada vez mais avançar nessas iniciativas. Então, acredito que, você falando das dificuldades, Henrique, no início, por uma questão da fusão, né, de duas empresas, a incorporação da EPL, né, pela Valec, que criou a Infra, que estamos agora fazendo 3 anos de empresa, tivemos esse resultado incrível de crescimento, de implantação, de colaboração da cultura organizacional, e o que a gente quer é deixar esse legado, né, de fazer com que atinjamos determinado nível de excelência e que os próprios empregados, os próprios líderes, né, toda a equipe realmente se comprometa de continuar, de não, né, como diz, menos não interessa, a gente possa estar cada vez mais comprometida com isso. Por quê? Isso dá uma comunicação clara, né, para os investidores, para os parceiros, de que nós acreditamos, né, em transparência, em compliance, e que isso é um valor caro para a gente. E sendo uma empresa confiável, isso é um ativo que eu acho que a reputação lhe precede qualquer palavra. Então, eu acho que estou emocionada de poder falar sobre esse tema, porque é muito caro para nós da Infra.SA. E eu agradeço muito por isso. Elizabeth, é ótimo escutar isso de você, essa fala de coração, né? A Elizabeth lembrou de um dado, foi no período que eu cheguei, né, no Ministério, final de 2023, o ministro realmente teve uma reunião, eu lembro dos dados de transparência ativa, realmente o Ministério também não estava bem, a gente só tinha NTT com todos os itens, DENIT ainda não, nunca tinha tido o grau máximo ainda de transparência ativa, e eu lembro que um trabalho conjunto, né, a criação da rede foi fundamental para isso. A gente criou uma rede com o Ministério coordenando e todas as nossas vinculadas, fazendo parte de todas as áreas que envolvem atividade de controle, compliance, atividades de integridade, ética, ouvidoria, corregedoria. Nós, nessa rede, discutimos muito esses temas e ao longo de 1 ano e meio, acho que não chegou nem a 2 anos ainda, nós conseguimos elevar todas as unidades com os 49 itens, 100% de transparência ativa. Nós somos o único setor, e eu posso dizer isso com muito orgulho. É fácil a gente ter, o Sérgio conhece bem as avaliações que a CGU faz, termos ministérios ou instituições no mesmo grau, né? Só que esse mesmo grau, às vezes, é uma unidade, não todas juntas. A gente tem o Ministério, o setor de transportes terrestres, com 100% de todas as unidades em transparência ativa. A gente não tem isso mais em outras, né? A gente conseguiu o DENIT com esse grau, a Infra elevou, essa competitividade saudável foi ótimo. E outra, o que é muito mais importante, né, nesse trabalho todo, não é só o público, não é só o setor público. A gente fez uma grande parceria que eu, pelo menos, nunca vi acontecer, vocês estão há mais tempo nesse ramo,
Mas, assim, em 2 anos a gente criou uma parceria fantástica. Que eu espero que isso não, né, que a gente não perca isso, que a gente não desça degraus aí, né? Eu acho que é fundamental a criação da rede de vocês, é fundamental esse trabalho. A gente fala de pilar, a Karina falou do pilar aqui, mas os líderes são os alicerces desses trabalhos. De falar de integridade, é fundamental que o líder fale sobre isso, que ele comande, que os trabalhadores, os servidores, olhem para o líder e vejam que ele fala com propriedade sobre esse tema. É fundamental isso. E aí, com base nisso, e a Joyce é uma grande parceira, né, nesse trabalho, de vários eventos, e sempre esteve disponível para a gente estar falando sobre integridade. Ô, Joyce, eu quero te fazer uma pergunta. A VLI Logística, ela opera em um setor estratégico e complexo, com múltiplos stakeholders, exigindo práticas avançadas de governança e gestão de riscos para assegurar eficiência e integridade. Quais práticas de governança e compliance foram fundamentais para integrar múltiplos stakeholders, assegurar a integridade e a eficiência operacional? E como esses aprendizados podem servir de referência para o setor ferroviário como um todo? Obrigada, Henrique. Primeiro, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite do Davi. Na verdade, não só agradecer, mas enaltecer, né, por ele trazer esse tema tão relevante, né, para um painel. Acho que é muito importante a gente debater e o tempo todo a gente se fortalecer, né, desse tema. E também, né, saudar aqui os meus colegas. Muito bom, né, ouvir vocês. Pena que a gente não podia bater palma, vontade de bater palma aqui para a Beth, para a Karina. Vamos ouvir ainda o Sérgio também, o Henrique também. E também, né, saudar todos vocês aqui que estão nos ouvindo também, né, e interessados nesse tema. É um prazer compartilhar um pouquinho de como que a gente estruturou a governança da VLI e também falar um pouquinho do nosso programa de integridade. Como a gente estruturou a governança em 4 pilares na companhia. Então, o primeiro pilar, a gente fala do processo decisório. Aí eu estou falando um pouco mais da governança como um todo. Então, o primeiro pilar, o processo decisório, a gente primeiro definir claramente os papéis e responsabilidades e garantir que não haja, né, garantir que não haja conflitos de interesse na tomada de decisão. Então, isso para nós é muito importante. Então, a gente tem um processo muito forte, com políticas, né, de partes relacionadas para que a gente garanta aí a ausência de conflitos de interesse. Então, esse é um pilar e que a gente tem todos os órgãos da administração, todos os comitês de assessoramento, tudo bem formatado para a gente garantir boas decisões, né, para fortalecer aí os investimentos, né, no Brasil. O outro pilar a gente chama de cultura de confiabilidade. E o que é isso? Dentro desse pilar, nós temos todo esse processo de ética, riscos, controles internos, as auditorias necessárias. Então, a gente organizou dessa forma para fortalecer e realmente ter uma cultura de confiabilidade de todos os stakeholders, seja acionista, governo, a sociedade, os nossos colaboradores também. O terceiro pilar é a transparência na prestação de contas. Então, é muito importante, tanto informações financeiras como não financeiras, a gente dá toda a transparência do que está acontecendo na companhia. Então, apesar de ser uma empresa de capital fechado, a gente adota todas as práticas de empresa de capital aberto. Então, a gente tem nosso site, a gente dá transparência total de tudo que está acontecendo na companhia para todos os públicos. Então, isso também é super relevante para a gente. E como quarto pilar, o direito dos acionistas, né? Então, para garantir o tratamento igualitário para todos, principalmente para os minoritários. Então, isso é muito importante para nós. Então, a gente também tem que garantir aí todas as informações. Então, a informação ela não chega só para o controlador ou para aquele acionista que tem o maior número de participação acionária. A gente dá, hoje, as informações tem um sistema que a gente dá a mesma informação é garantida para todos os acionistas, para que todos tenham acesso. Então, e aí, especificamente sobre o nosso programa de integridade, ele foi construído com base na metodologia ABC. Tem 8 pilares e vai desde o assessment de risco, programas de treinamento,
monitoramento, né, do que a gente faz, o nosso canal de ética. Mas eu vou trazer um ponto que para nós é muito relevante, que é você ter uma estrutura dedicada e que tem autonomia. Então, a gente tem todo um cuidado, tem uma matriz, tem que ter todo um cuidado por conta do canal de ética, né? Então, a gente, por exemplo, os diretores, quando chega uma denúncia para mim, vai diretamente para o Conselho de Administração. Então, isso é bem relevante também nessa matriz, para que não haja nenhum conflito e a gente garantir isso. O nosso comitê, a gente tem um comitê de ética, que é formado pelo presidente da companhia, pela diretora de RH, pela área de ética e pelo auditor. Então, para garantir toda a independência e a melhor tomada de decisão também, porque a gente está lidando também com vidas, né, com processos que você pode transformar a vida de uma pessoa. Então, a gente tem todo esse cuidado. Mas o que é muito relevante que eu queria trazer, que fortalece muito, é o tom do topo. E a gente tem o patrocínio, eu estou até aqui com o nosso presidente também, a gente tem o patrocínio integral do Conselho de Administração e do nosso presidente, que ele fala todos os meses desse tema na empresa. Isso é fundamental porque, como você disse, né, é como tomar banho, a gente tem que tomar todos os dias. Então, a gente precisa o tempo todo, e é o papel da alta liderança também, trazer e discutir esse tema e trazer. Além disso, a gente tem uma prática de os casos que chegam no canal de ética, a gente desidrata, né, por conta da confidencialidade. E a gente chama um fórum que a gente chama de alerta GRC, que é Governança, Riscos e Compliance. E nesse alerta, todo mês, a gente chama toda a liderança e a gente conversa sobre os casos que têm acontecido na companhia, para que todos aprendam qual a conduta que não é mais permitida na empresa. Então, isso tem um desdobramento muito bacana, porque cada líder também precisa desdobrar com seus times e debater, né, os dilemas éticos que todos nós passamos, né? Acho que todos nós já passamos por algum dilema ético na vida. E aí, na dúvida, eu falo que na dúvida é só olhar para os valores da empresa. A gente não pode ter dúvida, né? Quando tem dúvida, você olha para os valores, que fica muito claro aí, fica mais fácil o processo de tomada de decisão. Então, a gente tem esse, que é um sucesso, então, e é o que a Beth falou, que eu gostei muito, não dá para ser só uma companhia, a gente tem que trazer essas práticas, né, para todas as organizações, para que a gente fortaleça, que eu acho que é a base de tudo, né, a gente ter um ambiente íntegro, né, a gente saber, né, e deixar muito claro para a organização quais as condutas esperadas. A gente também, nosso sonho, né, a gente tem um sonho de espalhar isso para todas as organizações, então a gente também tem uma prática, a gente chama Código do Parceiro, a gente lançou o Código de Conduta do Parceiro, e a gente pretende agora fomentar, né, o desenvolvimento de programas de integridade em todos os nossos parceiros, também para que a gente possa fortalecer cada vez mais esse ambiente, né? Então, esse é um outro ponto que eu queria destacar aqui do nosso programa. Além disso, a gente tem muito cuidado com as interações com órgãos públicos, e a gente mapeou em toda a organização todas as pessoas que têm interação para também treiná-los, né, e capacitá-los das condutas desejadas pela organização. Então, a gente tem todo esse cuidado também na VLI. E nós fomos agora, em 2025, agraciados, né, nós conquistamos aí o prêmio de melhor departamento de compliance no ramo, né, de logística e transporte, né, pela Leaders League. Então, é algo que para nós foi bem relevante. E aí eu tenho até uma colinha aqui, porque são tantas a gente também certificado pela ISO, Pactos, né? Estou tentando lá o Proética, tá? Já fica aqui para o Sérgio aqui, a gente está também se escrevemos no Proética aqui para a gente ter essa certificação. E eu queria até aproveitar para ressaltar que esse programa do Proética, ele é muito sério, ele é muito detalhado, ele tem um nível de profundidade muito importante, que é um aprendizado para todas as organizações. Então, eu queria aproveitar para ressaltar também. Também o Pacto Empresarial pela Integridade contra a Corrupção, não é porque a gente quer se certificar e nos conveniar, é para aprender mesmo melhores práticas. E a gente acredita que também não dá para... As práticas estão aí não para a gente cumprir requisitos, não dá para ser assim. Então, eu falo que a gente precisa fazer para valer.
né? Então, muitas vezes tem que customizar para cada empresa, né? Depende muito do momento de maturidade de cada organização. Então, é uma jornada, mas com certeza isso fortalece e é a base de tudo e para o desenvolvimento aí sustentável da empresa. Ô, Joyce, ótimo. E a prática de vocês é o exemplo para outros, para vários outros, né? Várias outras empresas, é fundamental isso. E os valores são a base de tudo, né? A base da nossa vida, inclusive. Obrigado, tá, Joyce? E Serginho, como a gente chama, né, no dia a dia. Serginho, a CGU possui ampla experiência em monitoramento e avaliação da integridade da empresa privada, das empresas, promovendo iniciativas como o Pacto do Brasil pela Integridade Empresarial, que visa fortalecer a governança corporativa e a cultura de compliance no país. Gostaria que você falasse um pouco das diferentes iniciativas da CGU para a promoção da integridade empresarial, como o Pacto Brasil Proética, como a Joyce bem colocou aqui, e de como esses mecanismos e incentivos têm se mostrado eficazes para fortalecer a governança corporativa. E como essas articulações entre setor público e privado pode beneficiar o setor de infraestrutura, especialmente o setor ferroviário. Bom, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Um abraço aqui para o meu colega Marcelo Montalvão, da CGU, auditor lá que cuida da área do Ministério dos Transportes. E uma grande honra poder estar aqui conversando sobre esse tema. E eu queria começar, todo mundo falou aqui de se emocionar, né? Isso me marcou bastante aqui nas falas, uma paixão, um amor por essa área. Eu estou há pouco tempo nesta área, mas há muito tempo na área de auditoria e que é extremamente relacionado, né, com esse tema também do compliance, da integridade. E nós hoje fizemos uma reunião com uma empresa que havia firmado um acordo de leniência com a CGU e a gente fez um encerramento desse prazo depois do acordo a gente faz um período de 1 ou 2 anos, às vezes 3 anos, de monitoramento da construção e do aperfeiçoamento de um programa de compliance. E as pessoas estavam emocionadas e quase chorando, falando como foi boa essa jornada. Isso a empresa falando. Como a gente aprendeu e como a gente vê hoje quanto esses valores são importantes aqui para a nossa casa, para a nossa empresa. E tudo vai mudar, né? Toda a nossa caminhada ela será diferente daqui para frente. Então, começando pela última frase da sua fala, Henrique, da sua pergunta, todo o setor, não só ferroviário, mas o Brasil como um todo, ele só tem a ganhar quando a gente fala disso. A pergunta fala como isso pode fortalecer a governança. E governança é um mecanismo que foi criado para alinhar interesses, alinhar expectativas, né, entre os donos, os sócios, e entre a gestão de uma organização. E a gente, trazendo isso para o setor público, né, a gente pensa quem são os acionistas, é a sociedade, é o povo, é o cidadão, é aquele que investe no Estado, né, com o seu recurso, com o seu dinheiro, com os seus impostos, né, dia a dia que são pagos por aí, nas suas ações, nas suas atividades do dia a dia. E a governança, o programa de compliance, né, a integridade, esse tema, ele vai trazer e formar maior alinhamento, né, ele vai trazer maior alinhamento entre as expectativas dos donos, as expectativas dos investidores e, junto com isso, uma questão chamada confiança, né? Uma empresa que tem um bom programa de compliance, mais do que um bom programa de compliance, ela tem a prática, né, de integridade no seu dia a dia, ela atrai investimentos, ela atrai pessoas que querem se relacionar com ela. Cada dia mais hoje a gente vê no nosso país e no mundo como um todo, pessoas que olham para as organizações, olham para o seu histórico, olham para o seu envolvimento com práticas de governança, práticas de combate à corrupção, práticas de respeito ao meio ambiente, e elas falam, eu quero associar o meu nome a essa empresa, eu vou escolher esse produto porque essa empresa tem essa determinada linha de atuação. Isso é uma verdade que passou de uma moda, né, que veio com uma moda, com um nome, com uma sopinha de letrinhas, mas que hoje virou DNA, virou algo que está no nosso dia a dia e que, querendo ou não,
essas práticas cada vez mais vão ser valorizadas e cada vez mais elas vão ser reconhecidas, né, por investidores e pelas pessoas que se relacionam com a nossa organização, sejam fornecedores, sejam clientes, né, sejam pessoas no geral. E eu trago aqui algumas questões de fomento, né? Enquanto a gente estava conversando, eu fiz uma divisão aqui na minha cabeça, que eu sinceramente não tinha feito antes, mas na CGU a gente tem 3 grandes frentes de fomento, né? E eu chamei aqui, desculpem, isso é uma questão de agora, tá? Não é algo muito formal, mas eu acho que a gente poderia dividir um fomento no sentido de voluntariado, de captar iniciativas como o Proética e o Pacto Brasil. Ninguém é obrigado a fazer isso, ninguém é forçado por lei ou por norma ou por qualquer outra coisa. É uma atividade completamente voluntária. A gente teve aí cerca de 300 empresas se candidataram a receber o selo Proética e mais de 400, quase 500 empresas começaram e desistiram porque viram a complexidade do programa, e vocês que se inscreveram sabem disso, o quanto ele é exigente, o quanto ele é difícil para começar, imagina, para chegar à aprovação ao final dessa iniciativa. Mas a gente teve reuniões, por exemplo, ontem mesmo a gente teve reuniões com 2 empresas que foram reprovadas na primeira fase de admissibilidade. E essas empresas, eu saí da reunião, eu falei com o nosso secretário, assim, dá vontade de chorar. Assim, a tristeza e o tanto que eles pediam para reconsiderar alguns aspectos, por quanto aquilo era valioso, quanto aquilo era importante para a sua organização ter esse reconhecimento. E eu só posso reputar a isso, a essa fala que a gente teve aqui no início, de que ter integridade no DNA da nossa organização é algo que realmente é valioso e algo que quando você encontra, você acha esse caminho, você não quer mais seguir por outro. Foi citado aqui o Pacto Brasil. O Pacto Brasil é uma outra iniciativa da CGU, é uma adesão a um compromisso público pela integridade, um compromisso público pela ética nos negócios, por combate à corrupção. E a gente tem ali ferramentas de autoavaliação, onde uma empresa pode ali começar o seu caminho, começar a sua jornada, né, na temática da ética da integridade, vendo o que são medidas mínimas, medidas que elas podem implementar para seguir e, quem sabe, lá na frente alcançar uma certificação como a Proética, como a ISO 37000 e outras que foram faladas aqui. A gente tem iniciativas legais, regulamentares, né, que são dadas por lei, decretos, enfim. E eu cito aqui como exemplo programas de integridade em licitações de grande vulto. Acho que talvez, né, a VLI passe por isso e a gente vai ter o prazer de estar se relacionando mais uma vez. Enfim, se ganhar o Proética nem vai precisar, né, de se submeter a essa avaliação. Mas hoje a legislação exige, né, para licitações acima de 250 milhões de reais, incluindo aí concessões, permissões, parcerias público-privadas, a obrigatoriedade de implementação de um programa de integridade e de que ele seja avaliado, né, pela CGU. E isso é uma iniciativa maravilhosa de fomento, e um fomento mais legal, obrigatório, né? E para minha surpresa, eu recebi também semana passada, essa semana na CGU, representante de uma empresa, uma concessionária de rodovias, falando, olha, eu assinei já meu contrato, eu estou doido para poder inserir aqui o meu programa, e falou de tudo que eles estão fazendo lá dentro, dos valores, uma empresa que já teve históricos anteriores de problemas e diz, esse caminho a gente não quer mais, e assim que vocês liberarem o sistema, a gente já quer estar submetendo o nosso programa de integridade e ansiosos para receber uma avaliação da CGU sobre ele. E, por fim, o que eu chamaria o braço da remediação. A gente tem, como eu falei lá no início, acordos de leniência, empresas que se envolveram em atos de corrupção, em atos lesivos, aí, em práticas corruptas, e que voluntariamente, né, se apresentam para negociar com o Estado, assumindo a sua culpa, implementando medidas reparadoras, e no âmbito, né, junto ali no contexto dos acordos de leniência, eles são firmados com o compromisso de a implementação e aperfeiçoamento de seus programas de integridade. E aí as empresas passam a ser monitoradas com compromissos de integridade que elas assumem, né, elas assinam com a gente, e por 2 anos, eventualmente por 3 anos, a gente monitora o aperfeiçoamento desses planos. E eu fecho com a fala inicial.
hoje a gente teve uma reunião de encerramento onde uma empresa que foi sancionada, né, que teve práticas corruptas no passado, e a chefe lá da área de compliance falando, olha, eu termino isso aqui com vontade de chorar aqui, porque foi uma caminhada difícil, mas uma caminhada extremamente proveitosa. E eu acho que é um exemplo, dentre vários outros que a gente tem visto, dizer que vale a pena, que é um caminho a ser seguido. E eu acho que o setor de transportes ferroviários, o Brasil como um todo, a sociedade como um todo, só tem a agradecer isso. Porque a gente tendo empresas contrárias à prática de corrupção, empresas íntegras, com um bom programa de compliance, isso vai melhorar a alocação de recursos, vai melhorar a eficiência das organizações, porque um setor onde uma empresa vem com práticas corruptas, ela não está preocupada em inovar, ela vai pagar ali por fora para receber um contrato, mas quando a gente tem uma concorrência livre, uma concorrência justa, uma concorrência aberta, as empresas vão melhorando, elas vão se reinventando, elas vão criando novas soluções. Para quê? Porque elas possam conquistar mercados. E quem ganha com isso? Todo o nosso país. Então, eu queria fechar com essa fala, vale a pena. Eu acho que é um caminho que a gente mostrou que pode e já está sendo trilhado por muitas empresas. Perfeito, Sérgio. É ótima a sua fala. Como a gente já está com o tempo aqui avançado, eu vou mudar um pouquinho o formato. Eu vou para uma última questão aqui, que todos vocês possam falar na experiência de cada um, dentro da experiência que a gente compartilhou aqui. A Karina aqui falando de começo, a Elizabeth na sequência, a Joyce e o Sérgio. Queria perguntar para vocês e ter uma fala de cada uma. Quais as prioridades e oportunidades mais importantes vocês entendem que deveriam ser praticadas para consolidar um modelo robusto, eficiente e reconhecido de governança e integridade no setor de infraestrutura brasileira para esses próximos anos? Para agora e para esses próximos anos. Karina, vou te passar a palavra. Na sequência, a Elizabeth, a Joyce e o Serginho. Obrigada, viu, Henrique? É ótima a sua pergunta também. Mas acho que vai ao encontro do que todos aqui falaram, né? O que eu acho de mais relevante, assim, é saber que a área de compliance, de governança, ela é parceira da área de negócios. Que as duas, elas caminham juntas, né? A gente saber que você tem a rastreabilidade de todas as interações que você teve até chegar a um bom negócio, a um bom termo, ela é essencial. É essencial que todos tenham essa visão, porque, além de uma visão, é uma missão a cumprir. A gente sabe, inclusive as empresas que trabalham com a infraestrutura, que dão serviços, né? A gente vê que na verdade, eu falo da BCR, o setor de concessões de rodovias não é só prestação de serviço na rodovia, é muito mais do que isso, uma política pública, uma política que você sempre tem que pensar e fomentar o desenvolvimento da sociedade. Existem comunidades, né, ao redor das rodovias, a gente também precisa fazer alguma coisa nesse sentido. Aí vem a política ESG, que também tem a ver com compliance, que é isso que eu queria também trazer para vocês. A gente saber que ESG também é algo que veio para ficar. E uma questão, os contratos de concessão, né, os projetos, os editais de licitação, eles prevêem hoje em dia que assim, é requisito básico que a empresa tenha um programa de compliance e de governança sólido. Agora, a gente tem visto recentemente, eu vi até algumas leis estrangeiras, nos Estados Unidos, inclusive, determinando que tenham também a prática ESG, responsabilidade social, responsabilidade ambiental, responsabilidade com o colaborador. É algo que a gente pode aprimorar também, eu acho, nos nossos editais de licitação, nos nossos contratos, que a gente vê, inclusive, como prioridade, né? Eu acho que esses são os pontos que eu acho que a gente pode pensar também como aprimorar nos nossos próximos projetos. E falar só rapidamente uma questão que eu acabei não falando, uma outra preocupação também setorial mais abrangente que a gente tem é justamente trabalhar em conjunto. Então, a BCR, a NTF, todas as outras entidades de infraestrutura, trabalharem em conjunto. Por conta disso, saiu o nosso Fórum Permanente de Integridade. E essa é uma outra iniciativa que eu entendo que é super relevante. Para agora, a gente criou o nosso Fórum de Integridade, acho que agora, Permanente de Integridade, acho que agora no final de 24. E aí, olha só, a gente já teve um evento super relevante. Então, é a gente saber que esse tema, né, integridade, transparência e governança, ela transcende o meu setor, o seu setor e todos, transcende um ponto muito mais relevante, todos juntos pelo um objetivo comum,
pelo fim comum. Então, acho que é isso que eu queria passar um pouco de mais relevante. Estamos todos sempre juntos, caminhando juntos e sabendo que integridade é algo que caminha em conjunto, né, com o negócio. O sucesso do negócio também depende disso. Obrigado. Bom, eu concordo com a Karina, integrar, né, na nossa agenda de compliance, transparência, a questão de ESG. Achei que foi uma ótima sugestão, até porque a CGU mesmo já está começando a organizar, né, uma agenda. Nós participamos de um evento que teve no Rio de Janeiro sobre essa questão, né, de ESG, que vai incorporar as práticas de gestão das organizações. Então, na InfraCA, por exemplo, a gente já tem um grupo que está trabalhando nisso. Estamos começando a segunda jornada com foco em resultado, em todas as áreas que compõem, né, essa jornada de ESG. Mas tem coisa que eu acho que a gente tem que ficar persistindo, porque parece que é óbvio, né? Que assim, é óbvio que eu tenho que ter transparência, é óbvio que eu tenho que ser ético, é óbvio que eu tenho que perseguir as melhores práticas, é óbvio que eu tenho que ser sustentável e tudo, mas não é tão óbvio assim. Tudo isso que a gente está falando aqui são coisas que a gente nem deveria debater, eu acho. Assim, vamos supor que, porque são coisas que deveriam compor a governança de qualquer organização, de qualquer empresa. Então, assim, mas não é tão óbvio assim. E por falta dessa obviedade é que é a minha preocupação, porque já estou há alguns anos no serviço público, né? Não vou falar quantos para não delatar aqui a minha idade, mas me preocupa a gente perder isso. Eu acho que a gente tinha que, aí já vou provocar a CGU, de tentar ter alguma coisa que assegure que esses ganhos que os órgãos têm tido, em especial de infraestrutura, como o Henrique falou, que nós já estamos todos, né, em 100% de transparência e em determinados níveis de maturidade, uns um pouco mais à frente, outros não, mas estamos perseguindo isso. Como assegurar que isso tem que depender só das lideranças? Porque hoje nós temos lideranças que estão comprometidas com isso. A gente não sabe, né, se isso vai continuar ou não. Meu conhecimento ao longo da minha trajetória é que sempre tem ciclos dentro da administração pública, que a gente avança, depois dá uma estagnada, avança de novo. Então, eu tenho uma preocupação em relação a isso. Como assegurar, que eu acho que esse é um grande desafio, que esses mecanismos de compliance, de transparência, de integridade, você não regrida, entendeu? É alguma coisa que, tipo, já que eu consegui atingir aquilo, alguma obrigatoriedade de manter, alguma coisa assim. Porque a gente deixar, como você mesmo disse bem, que os órgãos podem aderir a determinados programas, ao Pacto Brasil pela Integridade Empresarial, etc., e outros, né? O próprio outros instrumentos que a gente tem, Proética, o do TCU também, né? E tudo, fica muito por adesão. Eu acho que a gente tinha que tentar assegurar que tem uma avaliação, isso junto com uma avaliação de desempenho, que os órgãos têm que ter aquilo ali como base, linha de base. E daí em diante tem uma linha de base, aí você pode perseguir um aperfeiçoamento, uma excelência e tudo, mas eu acho que a linha de base tinha que ser obrigatória, sabe, para poder não retroagir, né? Porque a gente viu isso, né, Henrique, quando chegamos no Ministério. Então, cada um estava num nível e, assim, não se incomodavam de estar num nível um pouco mais baixo e tudo. Então, acho que isso é uma questão que a gente precisa debater e achar mecanismos para fazer com que a gente tenha um nível de excelência em relação a essa temática. Perfeito. Joyce? Vou ser bem objetiva por causa do tempo. Consciência. Eu queria trazer, a gente tem que o tempo todo se fortalecer. Eu acho que e o papel da liderança. Então, é muita formação, é muita consciência da liderança e é combater e não dá para pegar desvio, né? Eu acho que é isso que a gente tem que o tempo todo, porque às vezes tem um caminho mais fácil, não vai pelo mais fácil, é o mais difícil mesmo. E é isso que a gente tem que fazer e combater. Eu acho que a gente já tem, né? A CGU está fazendo um excelente trabalho para a sociedade
Já temos instrumentos, já temos a direção, agora é consciência, formação, capacitação e o tom do topo e o exemplo da liderança. Acho que esse é o caminho para a gente transformar e consolidar exatamente. Henrique, foi um prazer estar aqui com vocês. Também, Serginho. Bom, só para arrematar tudo que foi falado aqui, eu acho que a palavra-chave é cultura. A integridade tem que estar na veia, tem que estar no nosso DNA, tem que estar no chão de fábrica, em cada colaborador, em cada terceiro, a gente tem que levar essa cultura e disseminar essa cultura na organização. E Joyce colocou aqui muito bem, isso nasce lá do topo. Né? A gente pode ter um lindo programa de integridade, um programa de compliance no papel, né? Maravilhoso, com canal de denúncia, com diligências, com código de ética, mas ele pode ser só uma fotinha, alguma coisa ali pregada na parede, mas na prática, mas no dia a dia, isso não é uma realidade. E a gente precisa transformar, acho que é o grande desafio e o nosso grande papel aqui, CGU como órgão fomentador, e cada um de nós aqui, nas suas referidas esferas, levar isso para a prática do dia a dia. Né? Disseminar isso nas nossas organizações, disseminar isso na nossa sociedade, e isso só se dá quando a gente tem do topo uma orientação firme e um exemplo. Né? A alta direção, ela dando o comando, mas ela mostrando pela sua prática, é uma liderança pela prática, de que ela respeita, de que ela acredita naquilo, de que ela também se emociona com isso e, como Karina falou, às vezes tem um caminho mais... Joyce, desculpa. É um caminho mais fácil, mas não pular o atalho, às vezes perder, às vezes você vai sofrer na carne, prejuízos, mas é estar firme e é isso que vai mostrar para toda a organização o compromisso verdadeiro daquela entidade com a integridade. Perfeito. Pessoal, acho que eu tenho uma fala só para esse 1 minuto aqui, que eu acho que vai consolidar tudo que a gente falou, principalmente nesse último tema. E, na verdade, eu queria fazer um pedido. Eu acho que eu já conheço vocês pelo menos um pouquinho, o suficiente, para fazer esse pedido. Esse tema, ele tem que estar sempre nos eventos do setor. Sempre. Sempre. É um pedido que eu faço a todos vocês que elaboram esses eventos. Esse tema precisa estar sempre nesses eventos do setor. E outra, além disso, ele tem que estar nas mesas, na mesa de reunião, na mesa de trabalho. E outra, na mesa de bar, a gente precisa estar falando disso. A gente precisa estar comentando isso. Para que esteja na veia, né, Serginho? A gente precisa estar falando sobre isso no dia a dia. Em casa, com os nossos filhos, em casa, com as nossas esposas e maridos. Em suma, a gente precisa estar falando sobre isso. Então, o pedido que eu faço, sempre vou fazer, é que esse tema sempre esteja em grandes eventos do setor. Tá ok? Quero agradecer a todos nos 17 segundos que a gente tem. Hein? Tá no tempo. Obrigado, Karina. Obrigado, Elizabeth. Sempre. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Joyce. Obrigado, Serginho.